Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos abordar o tema jurisdição, este meio de resolução de conflitos tão utilizado no Brasil. Para uma melhor compreensão do tema, sugiro que vocês também vejam o vídeo no qual eu trato dos meios de resolução de conflitos, dentre eles a jurisdição, falamos também de autocomposição, arbitragem, mediação, e também o vídeo sobre jurisconstrução, que é o que há de mais atual, mais moderno com relação a esse tema. Eu espero que vocês gostem. Hoje nós vamos analisar alguns conceitos de jurisdição. Lembro vocês que eu já postei anteriormente um outro vídeo no qual eu abordo os meios de resolução de conflitos. Lá eu falo um pouco de autotutela, de autocomposição, de arbitragem, de mediação e também lá eu falo um pouco sobre jurisdição. Então aqui nós vamos analisar alguns conceitos, tá? A começar pelo conceito de carreira alvim. Então veja como carreira alvim conceitua a jurisdição. Então a palavra jurisdição vem do latim ius, direito, e dizer e dizer, querendo significar a dicção do direito. Então jurisdição seria dizer o direito. Corresponde à função jurisdicional e emana, como as demais, do Estado. Então quais seriam essas demais funções que também emanam do Estado, além da função jurisdicional? Seria a função de legislar e seria a função de administrar. Veja que aqui você consegue perceber uma correspondência com os três poderes: executivo, legislativo, judiciário. A função primordial do judiciário é julgar, ou seja, é a função jurisdicional. A principal função do legislativo é legislar e a principal função do executivo é administrar. Aqui uma curiosidade interessante. Por isso que é uma curiosidade, né? Você encontra legislativo e executivo tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito federal, ou nacional, se preferir. Porque você tem no âmbito municipal a prefeitura municipal, seria o executivo, e as câmaras de vereadores, que correspondem ao legislativo. Poder legislativo no âmbito municipal. No âmbito estadual, você tem as assembleias legislativas e você tem os governos estaduais, dos Estados-membros. E no âmbito nacional ou federal, você tem a presidência da República, que corresponde ao executivo, e o Congresso Nacional, que seria o legislativo. Agora, quando você fala de judiciário, você não tem no âmbito municipal. Interessante isso, né? Você pode falar de judiciários estaduais, Poder Judiciário do Estado de São Paulo, Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, Poder Judiciário do Estado do Amazonas, corresponde à denominada justiça comum, né? Você tem a Justiça Federal, que se divide em regiões, primeira região, segunda região, terceira região. Você tem a Justiça do Trabalho, você tem a Justiça Militar, enfim, você encontra essa organização toda na Constituição. A Constituição vai te dizer quais são os órgãos do Judiciário, e como é que ele se divide, digamos assim. Mas você não tem um judiciário municipal, isso é uma apenas observação. Isso interessa muito mais para o direito administrativo, constitucional, né? Bem, conceito de Cascarpinella. Não se preocupem que aqui tem sua página, mas ao final eu mostro a referência a vocês. Então, a jurisdição, primeiro instituto fundamental do direito processual civil. Cascarpinella fala processo civil porque a obra dele é de processo civil, mas você poderia dizer o mesmo com relação ao processo penal, processo do trabalho. Isso aqui vale para ambos, tá? Então, deve ser compreendida como uma parcela de poder exercida pelo Estado juiz. Então, quem é o Estado juiz? Poder Judiciário. A sua função típica. Olha a função típica do Judiciário: julgar. A função principal do Judiciário é julgar, é exercer a atividade jurisdicional. Mas, de certo modo, o Judiciário também legisla. Pense aí quando se muda, por exemplo, o horário de funcionamento do fórum. De certo modo, o Judiciário está legislando. Pense nos seus regimentos internos, nos regimentos internos dos tribunais, por exemplo. O Judiciário administra? Sim, o Judiciário administra.
Quando se realiza um concurso público, o que o judiciário está fazendo? Ele está administrando. Né? Quando se verifica a necessidade de remoções, promoções, aposentadoria, tudo isso é o judiciário administrando. Mas essa não é a função típica do judiciário. A função típica do judiciário é julgar, é exercer a jurisdição. Okay? Conceito de Galeno Lacerda. Jurisdição não é somente poder do Estado, é também o dever do Estado em relação ao particular. Aqui eu ouso ir um pouco além do conceito do renomado autor, porque não só com relação ao particular, né? O Estado com E maiúsculo, né? Aqui você pode compreender, entender que aqui dentro, né, você encontra municípios, Estados-membros, a própria União, né? O poder público, Estado com E maiúsculo. Eles é quem são parte no maior número de processos. Na grande maioria dos processos, você vai encontrar como parte um município, um estado, a própria União. Eles são os grandes fregueses, digamos assim, entre aspas, os grandes clientes do judiciário é o próprio estado. Então, muitas vezes, o município vai a juízo. Imagine uma execução fiscal, por exemplo. Ele é autor. Muitas vezes o município também pode estar ali como réu. Diga-se o mesmo dos governos estaduais, diga-se o mesmo da União. Então, e veja, já que estamos, né, pelo menos queremos, né, que o Brasil se torne um Estado democrático de direito, o Estado tem que submeter ao direito. Então, por isso é que muitas vezes o Estado vai a juízo. Tá? Então, ele fala com relação ao particular, mas também poderia ser com relação ao próprio poder público. Tá? Então, não é só poder, é também dever. Por que se fala poder? Porque o judiciário impõe seus vereditos, até de modo coercitivo, né? Imagine isso no processo penal, fica muito evidente, né? Alguém é condenado e diz, não vou cumprir a pena. Tem que cumprir. Né? Pelo menos em tese ele tem que cumprir. Né? No âmbito civil, imagine uma ação de execução de alimentos. Pode haver prisão civil por dívida. Né? Imagine num processo de execução, o patrimônio do indivíduo pode ser tomado. Então é um poder. Mas também é um dever. Porque o Estado não pode deixar de julgar as causas que lhes são submetidas. Né? O Estado, através do Poder Judiciário, não pode deixar de julgar. Eu farei depois um outro vídeo em que eu falarei a respeito de inafastabilidade, de investidura, inércia, enfim, alguns colocam isso como princípios fundamentais da jurisdição. Outros veem como elementos, como características, enfim, mas eu vou abordar isso melhor em um outro vídeo, tá? Mas só para vocês entenderem que é dever, porque o Estado não pode deixar de julgar, o Judiciário não pode deixar de julgar. Vejam o que diz o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Diz que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito. Depois eu falo melhor com vocês a respeito do princípio da inafastabilidade. Tá? Então, por quê? Deve restabelecer e garantir a paz social. Diz a doutrina que a principal função, né, da jurisdição, o principal objetivo seria a pacificação social. Ou seja, seria impedir que as pessoas resolvam os seus problemas através da violência, por exemplo. A pacificação nesse sentido. Encontrar uma forma civilizada de se resolver os problemas, digamos assim. Né? Então, restabelecer e garantir a paz social, sempre que perturbada. A finalidade da jurisdição é a justa composição da lide. Por que se fala justa composição da lide? Bem, primeiro temos que entender o que é lide. Né? Lide, olha, expressão de Carnelucci. Carnelucci fez uma reflexão muito importante a respeito de lide, porque durante muito tempo lide era conceituada como conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Então esse conceito de lide se aplica a muitas situações. Por exemplo, imaginem que um indivíduo emprestou um animal de sua propriedade, um reprodutor, um touro. Né? Tem animais desses que valem muito dinheiro. Né? E ele foi emprestado para um amigo para ele, enfim, usar esse animal durante um determinado período. E aí, terminado esse período, o proprietário quer o animal novamente, quer de volta, né? Quer que ele devolva o animal. E esse amigo, esse muito amigo, se nega. Diz, não vou devolver, eu me afeiçoei a um animal, eu não vou devolver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar
esse touro de você? Você me vende? E ele diz, não está à venda, o animal não está à venda, eu quero ele de volta. E aí esse indivíduo diz, olha, se esse animal não pertencer a mim, não vai pertencer a ninguém, eu vou matar o animal. Então veja, enquanto o animal está vivo, vale aquele conceito inicial de lide, conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Por que uma pretensão resistida? Porque ele se nega a devolver o animal espontaneamente. Então pode ser proposta uma ação visando obrigá-lo a devolver o animal. Ok, aí o conceito de lide se aplica tranquilamente. Agora imagine que se ele cumpre a promessa e mata o animal. Bem, aí o conceito não se aplica. Você não tem mais um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. A pretensão é ter o animal de volta, né? Ela não está sendo só resistida. Então Carnelucci foi além e acrescentou o seguinte ao conceito de lide. Lide, hoje é entendida como conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Muitos poderiam pensar, mas ele pode exigir uma indenização. Ele vai ter que pagar porque matou o animal. Sim, mas se o proprietário quisesse dinheiro, ele teria vendido. Ele não queria dinheiro, a pretensão dele não era essa. Ele queria o animal. Então, nesse nosso exemplo, a pretensão se torna insatisfeita. Não há mais como satisfazer a pretensão inicial, porque o objeto da lide, o objeto da disputa, ele pereceu. Ok? Então, lide aqui tomada em seu sentido, né, no sentido amplo da palavra. Conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Esse é o conceito de Galeno Lacerda. Destacando o que muitos chamam de escopo magno da jurisdição, objetivo principal da jurisdição, que seria a pacificação social. Tá? Agora vejam, com a justa composição da lide, ou seja, encontrar uma solução conforme determina o nosso ordenamento jurídico. E aqui entra toda a ideia de garantias processuais, né? A começar por devido processo legal, contraditório, ampla defesa. No futuro próximo a gente vai tratar melhor desses princípios gerais do direito processual, né? Mas a justa composição da lide teria que, no primeiro momento, observar sobretudo o devido processo legal. Okay? Outro conceito, esse de Fred Dier Júnior. Esse conceito me parece, pelo menos dos conceitos que eu conheço, eu já tenho vários outros conceitos, que inclusive eu tenho acesso, tenho outros livros, mas que eu acho que não acrescentariam nada ao que já foi dito até aqui. Por isso que eu não quero cansar vocês com um número excessivo de conceitos. Mas esse conceito me parece, dos conceitos que eu conheço, me parece o mais completo. É esse conceito de Fred Dier Júnior. Olha que interessante o conceito de jurisdição de Fred Dier Júnior. Segundo Dier, a jurisdição é função atribuída a terceiro imparcial. Então isso aqui é muito importante. Sem parcialidade não há justiça. O juiz tem que ser imparcial. Aqui é a história da mulher de César. Ela não basta ser honesta, ela tem que parecer ser honesta. Machista, né? Mas para vocês entenderem. Então não basta o juiz ser imparcial, ele tem que parecer ser imparcial. Depois vocês vejam os motivos de impedimento, de suspeição do julgador. O juiz tem que ser o primeiro a averbar sua suspeição ou seu impedimento. Ele tem que ser o primeiro a dizer, olha, eu não posso julgar, porque é parte do processo meu irmão. Aí muitos pensariam, pô, mas se eu fosse juiz, eu não gosto do meu irmão, de repente eu estaria até mais propenso a julgar contra ele do que a favor. Mas veja, ainda que o juiz tenha essa capacidade de ser imparcial ao julgar seu próprio irmão, se ele acolhe o pedido feito pelo irmão dele, ninguém vai acreditar que ele fez isso de modo correto. Ninguém vai acreditar nisso. Então isso coloca em descrédito a atividade jurisdicional. Então essa observação inicial ela é muito importante. E veja que ele divide o conceito em itens, né? Item A, item B, item C até o G. Então, primeiro dos itens do conceito dele é o item A, jurisdição é função atribuída a terceiro imparcial. Então é muito importante que o juiz seja imparcial. Sem imparcialidade não há justiça. Tá? O que seria o item B? Prosseguindo no conceito. De realizar o direito de modo imperativo. Olha aí porque jurisdição é um poder. É de modo imperativo, é um poder de império. O judiciário vai impor seus vereditos. Não esqueçam quantas vezes vocês já não viram em noticiários, na televisão, internet, em jornais, que foi requisitada a força policial
para cumprir, por exemplo, mandados de reintegração de posse. Veja, tem que ser cumprido de modo imperativo. Não basta o judiciário dizer o direito, né? Ele tem que garantir eficácia às suas decisões, porque senão o judiciário também cai em descrédito. Então, por isso que se diz que função, jurisdição é a função atribuída à terceira imparcial de realizar o direito de modo imperativo. E criativo, aí ele acrescentou agora recentemente, nas últimas edições, reconstrutivo. O que Didier quer dizer com isso? Claro, depois vejam na obra dele que ele explica melhor. Vou sintetizar aqui o que eu compreendi da leitura da obra dele. Hoje é inegável, veja, inegável a meu ver, porque não é todo autor que concorda com isso não, tá? Se você pega a obra do José Miguel Garcia Medina, ele não concorda que haja criatividade, tá? Veja, então não há uma unanimidade aqui, mas segundo Didier, a jurisdição hoje é exercida de modo criativo ou reconstrutivo. Por quê? São vários os motivos, tá? Dentre eles, o seguinte, tentar colocar de uma forma bastante clara, pensando que esse vídeo é direcionado para quem nunca estudou esse assunto. Há situações em que o caso que é submetido ao judiciário, ele não tem nenhuma lei que se aplique a ele. Um exemplo recente para vocês. Imaginem esses casos de união homoafetiva. Qual é a lei que regulamenta a união homoafetiva? Nós não temos. Não há no nosso ordenamento jurídico. Há um projeto de lei de autoria da Marta Suplicy que está engavetado no Congresso há muito tempo, infelizmente. Mas vejam, aqui já adiantando um pouco a ideia do princípio da inafastabilidade. Se você não pode eximir, excluir da apreciação do judiciário qualquer causa, poderia o judiciário dizer, união afetiva eu não vou julgar, porque não tem lei. Não, isso não seria correto. Isso é contra o princípio da inafastabilidade. O judiciário tem sim que apreciar todas as demandas que lhe são submetidas. Isso não quer dizer que ele vai acolher tudo que é pedido. Não, a ideia não é nessa, mas ele vai ter que julgar. E ele julgou. Até isso houve muita controvérsia, né? Não sei se vocês se recordam, mas muitos interpretavam o artigo 226 da Constituição ao pé da letra, né? Que a união tem que ser entre homem e mulher, enfim, mas isso tudo superado, né? Já há pronunciamento do Supremo que resolveu a situação e estendeu aos homossexuais também os direitos que se asseguram, que o ordenamento jurídico brasileiro assegura aos casais heterossexuais. Então você vai dizer que aqui a jurisdição não foi exercida de modo criativo, reconstrutivo? Sim, foi. Porque o judiciário usou do que o nosso ordenamento jurídico dispõe e chegou a essa solução. Até por uma questão de igualdade, né? De isonomia. Por que dar tratamento diferenciado à união homoafetiva? Porque esse casal homossexual tem toda uma vida, né? Junto, constrói um patrimônio, e aí um deles falece, pronto, a família vai lá e toma tudo e o homossexual fica sem nada. Isso, felizmente, tudo isso já é superado hoje com esses precedentes todos que nós temos. Mas isso já foi objeto de grande controvérsia. Então esse é um aspecto de a jurisdição ser exercida hoje de modo criativo, reconstrutivo. Um outro aspecto importante também diz respeito às denominadas cláusulas gerais. E aí vocês precisam pesquisar e ler a respeito disso para entender melhor, tá? O que são cláusulas gerais? São textos normativos abertos. As cláusulas gerais constituem uma nova forma de legislar. Hoje não se legisla apenas de modo casuístico, né? Você tem um antecedente, você tem um consequente. Veja, por exemplo, na Constituição diz, no artigo 93, inciso 9, toda decisão tem que ser fundamentada sob pena de nulidade. Isso aqui é uma forma casuística de legislar. Não dá margem para interpretação aqui. Convenhamos. É muito claro o texto constitucional. Toda decisão tem que ser fundamentada. Ok, se não está fundamentada, nula. Né? Silogismo simples, aqui a subsunção se aplica tranquilamente. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Ou primeira premissa, segunda premissa, conclusão. Toda decisão tem que ser fundamentada, sob pena de nulidade. Toda decisão tem que ser fundamentada. Essa decisão não está fundamentada, logo ela é nula. Fácil, tranquilo. Agora, cada vez mais o legislador se utiliza de cláusulas gerais. E ele diz também na Constituição, por exemplo, que
A propriedade atenderá à sua função social. Isso, salvo engano meu, está no inciso 23 do artigo 5º da Constituição. A propriedade atenderá à sua função social. Ok. Aí você me pergunta, como? Não sei. Quem vai dizer isso? Quem vai dizer se a propriedade está ou não atendendo à sua função social? É o Poder Judiciário através do exercício da jurisdição. E vai dizer que não tem criatividade? Vai dizer que ele não está, de certo modo, reconstruindo aqui o ordenamento jurídico? Né? Então, essa observação do Didier, remeto vocês ao final da referência, vejam a obra dele para vocês entenderem melhor isso. Tá? Volto a dizer, nem todos concordam. Alguns entendem, a exemplo de José Miguel Garcia Medina, que não teria o judiciário essa margem de criatividade, não. Acho que aqui o importante é você não confundir criatividade com arbitrariedade. Não, aí não. Olha, o ordenamento diz isso, mas eu vou agir de forma criativa aqui, vou fazer o contrário. Não, diz isso de forma alguma. Não é nesse sentido a criatividade, ok? Bem, reconhecendo, conhecendo, protegendo situações jurídicas é o item D. Aqui o Didier está fazendo menção ao processo de conhecimento, é nele que se busca o reconhecimento de um direito, ao processo de execução, tá? Eu diria, reconhecendo, eu diria efetivando, mas enfim, ele usa a expressão conhecendo, porque num processo de execução já se vai iniciar medidas coativas, já buscando obrigar um indivíduo a cumprir a obrigação assumida. No futuro a gente fala melhor sobre o processo de execução, mas é a respeito dele que Didier está mencionando aqui. Processo de conhecimento, processo de execução, e aqui esse conceito não é novo, ele já tem ele há muito tempo, e ele se reportava aqui antigamente ao processo cautelar, que agora foi extirpado, né, do Código de Processo Civil. Então agora você tem que pensar nesse protegendo, pensando, por exemplo, na tutela de urgência, né? Na tutela de urgência, e eu remeto vocês a vídeos que eu já postei a respeito disso, muitas vezes você quer uma medida de natureza cautelar para proteger o direito, porque sem aquela medida o teu direito vai perecer. Naquele exemplo que eu dei lá no início do vídeo, do animal, a gente poderia proteger o direito dele através de uma busca e apreensão. Vai lá, toma o animal dele e depois se decide com quem fica, mas se poderia impedir que ele matasse o animal, e assim você protegeria o direito. Tá? Então, reconhecendo, conhecendo, protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas é o item E. Por que concretamente deduzidas? Porque o Poder Judiciário não é órgão consultivo. Tem que ser colocadas à apreciação do Judiciário causas concretas, situações que realmente tenham ocorrido. Você não pode chegar ao Judiciário e dizer, olha, eu aluguei um imóvel e se o meu inquilino não pagar os aluguéis? Não, o Judiciário, isso você faz com o advogado e ele vai te dizer. Mas o Judiciário você tem que colocar uma situação concretamente deduzida. Olha, aluguei e ele não está me pagando. Aí o Judiciário vai se pronunciar a respeito disso. Ok? Em decisão insuscetível de controle externo. E aqui a função jurisdicional se distingue das demais, porque somente os pronunciamentos do Judiciário não estão suscetíveis a controle externo. Aí você poderia pensar, mas tem o Conselho Nacional de Justiça. Sim, mas ele faz parte da estrutura do Judiciário e não é para se meter em anular, reformar decisões judiciais. Ele não foi pensado para isso. O Conselho Nacional foi pensado mais para questões de ordem administrativa, disciplinar, apurar falta de membros do Judiciário, coisa do tipo. Tá? Então, o Judiciário não é suscetível de controle externo. O Legislativo e o Executivo, eles sim podem sofrer controle externo, e a gente tem visto isso, aliás, com grande frequência, né? O Judiciário tem com grande frequência anulado atos do Executivo, porque ele está ali exercendo a sua função principal, que é julgar. E ao julgar, eventualmente o Judiciário deve anular um ato do Executivo, um ato legislativo, sobretudo ao encontrar alguma ilegalidade. Tá? Mas quando você fala do Judiciário, ele não é suscetível de controle externo. Tá? E com aptidão de tornar-se indiscutível. Aqui eu remeto vocês ao vídeo que eu fiz sobre coisa julgada. É a respeito disso que Didier está
está mencionando aqui, com aptidão de tornar-se indiscutível, que também é algo que você só encontra nos pronunciamentos do judiciário. Nos do legislativo e do executivo, não. Primeiro porque eles estão suscetíveis a controle externo. O judiciário vai poder anular os atos deles. E também porque eles próprios podem refazer os seus próprios atos. Já o judiciário não. O juiz sentenciou, não houve recurso, ele não vai poder mais mudar a decisão. Pelo menos não em regra. Eu tenho um vídeo específico sobre coisa julgada, eu peço que vocês deem uma olhada nele, por favor. Então eu desconheço um conceito de jurisdição mais completo do que esse e aconselho que vocês deem uma olhada na obra do Didier, que vocês vão poder, enfim, ir além e compreender melhor esse conceito. Ok? Aqui estão as referências, tá? A obra do José Eduardo Carreira Alvim, a obra do Cássio Carpinella Bueno, Galeno Lacerda e Fred Didier Jr. Como eu digo sempre a vocês, isso aqui é apenas uma apertada síntese, tem muito mais a ser dito a respeito desse tema e eu vou fazer um outro vídeo para falar de inércia, de inafastabilidade, de investidura, enfim, aquilo que Ada Pellegrini, Cândido Rangel Dinamarco e Antônio Araújo Sintra chamam de princípios fundamentais da jurisdição. Será o nosso próximo vídeo, ok? E por hoje é só e até a próxima.